Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do De Gênesis à Psicanálise, esse nosso espaço de conversa sobre temas psíquicos e também teológicos. E hoje o nosso texto base para a conversa que eu preparei aqui para esse nosso tempo juntos está em Gênesis, capítulo 4, o primeiro e o segundo verso, que dizem assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Uma frase de Lacan que sempre me chama a atenção é a seguinte: nós nascemos do discurso do outro e fazemos análise para sair dele. A verdade é que nós nascemos dentro de um conjunto de regras de linguagem, segundo Lacan, que interferem, influenciam e determinam a nossa trajetória na vida, no mundo. Quando você foi concebido, concebida, um discurso começou a ser feito sobre você, sobre se você seria bem-vindo ou não, sobre se seria menino ou menina, sobre os afetos que de alguma maneira estariam presentes na sua chegada. Há uma fala que é falada já a partir da notícia a respeito de uma gravidez. Depois essa fala permanecerá sendo feita quando da chegada da criança. E ao longo da educação dessa criança, as falas se multiplicaram. A criança não aprenderá do mundo e não se relacionará com ninguém senão por meio de uma linguagem cujo estatuto, cujas definições já estão postas na mesa, já estão postos na mesa. A criança não poderá ser ela mesma fora desse conjunto de regras, de estabelecimentos de padrão e de linguagem em que funciona a sociedade que a recebe. A mãe da criança usará palavras que a criança terá que aprender. O pai, a mesma coisa. Então é por isso que Lacan diz que nós nascemos do discurso do outro e incluídos nesse conjunto regrado e regulatório do discurso geral. Por isso que uma das formas de Lacan se referir à psicose é chamando-a de um discurso fora do discurso. Quando a pessoa tem um discurso que não harmoniza, que não coaduna, que não pode ser agregado e não sintoniza, inclusive, com o discurso geral. Esse discurso que já estava presente no contexto em que eu chego como fato novo, como figura nova, e que vai, de alguma maneira, me envolver, se introduzir, ser internalizado por mim e determinar os meus rumos, a minha trajetória. O discurso do pai e da mãe, dentre outras coisas, inclui essa necessidade de nominar a criança. Quando um pai e uma mãe escolhem um nome para o filho, esse nome já funciona como um discurso dentro desse discurso mais amplo. O nome fala algo sobre o que os pais esperam dessa criança. Então, exemplos. Quando um pai coloca o próprio nome no filho, e o filho vai ser filho ou júnior, ele está dizendo algo com essa escolha. Eu quero que o meu filho, de alguma maneira, leve o meu nome, represente a mim. Há um discurso de expectativa aqui. Quando os pais dão um nome para o filho que homenageia uma figura importante, há um discurso aqui sobre as qualidades que esses pais desejam ver presentes na vida desse filho. Quando os pais escolhem um nome pelo significado do nome,
o que era muito comum, por exemplo, na Bíblia Sagrada, eles estão, de alguma maneira, sugerindo a essa criança que caminhos ela deverá tomar nos momentos específicos e especiais da sua biografia. Então, o nome é muito importante. Na nossa tradição de fé cristã, o nome é muito importante. Deus tem um nome que deve ser honrado, que não pode ser tomado em vão. Jesus recebe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Deus nos conhece pelo nome. Quando Jesus chama Lázaro de volta à vida, é pelo nome que Jesus o convoca. Lázaro, vem para fora. Quando Jesus se revela a Maria no pós-ressurreição, ele a chama pelo nome, Maria. Quando Jesus aparece a Saulo no caminho de Damasco, a palavra é Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Apocalipse diz que quando da redenção definitiva, todos os que somos salvos receberemos um novo nome. Então o nome é muito importante. O nome é definidor. O nome qualifica. O nome compõe algo desse discurso que nos abraça, nos envolve e nos determina até. E o texto que nós lemos fala de dois nascimentos pós-expulsão do paraíso que são acompanhados de uma nominação. O primeiro filho, Caim, recebe esse nome porque a mãe diz: recebi um filho com a ajuda de Deus. A palavra Caim, no original, significa Deus ajuda, Deus auxilia. Então é um nome que representa gratidão, é um nome que representa fé, é um nome que representa esperança. A gente não pode esquecer que no pós-expulsão, os seres humanos provavelmente estavam flertando com o sentimento de rejeição e abandono. Toda experiência de expulsão é uma experiência que nos fala sobre rejeição e abandono. Ninguém é expulso de forma pacífica. Ninguém é expulso porque tudo estava bem. Você é expulso porque há uma impossibilidade de manutenção daquele estado de coisas, daquele tipo de vinculação. Então, o homem e a mulher no pós-paraíso, na pós-queda, na expulsão, eles flertam com esses sentimentos de abandono e de rejeição. Quando lhes vem um primeiro filho pós-expulsão, a expressão da mulher é uma expressão que combina a gratidão com a esperança. Deus não abandonou a humanidade, Deus não desistiu de nós. Ele nos deu um filho. É uma frase até que foi popularizada numa fala de Mahatma Gandhi, que diz que toda vez que uma mulher engravida, Deus está comunicando à humanidade que ainda não desistiu dela. É algo que está no inconsciente coletivo. Essa sensação de que uma vida nova fala de um futuro promissor. Onde a vida triunfa sobre as ameaças da morte, o futuro se torna promissor. Então, a fala da mulher, Deus ajuda, é uma fala de gratidão por um lado e de esperança por outro. Ela é toda entremeada por fé. E Caim é recebido como esse presente, como essa dádiva. Ele é recebido como um sinal. Então há um discurso, como o discurso que foi feito pela mãe de um paciente certa vez, que dizia: você veio para salvar o nosso casamento. Olha o tamanho desse discurso, olha o tamanho desse peso colocado sobre um filho que veio para ser um tipo de salvador. Ou um discurso que eu também já ouvi de paciente que disse: minha mãe ou meu pai dizia que eu vim para destruir a vida deles. Eu vim para acabar com tudo, eu vim sem ser chamado, eu vim sem ser convidado e vim trazendo prejuízos e sofrimento. Olha a força desse discurso, o tamanho desse discurso. Caim veio e foi recebido nesse cenário e contexto de gratidão.
Mas diz o texto que na sequência a mulher engravida de novo e dá à luz Abel. Interessante porque em relação à primeira gravidez, engravidou, deu à luz Caim, porque disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Ou seja, você tem uma fala aqui, uma fala feita por essa mãe que reconhece nesse filho um sinal do cuidado e da manutenção de Deus sobre a respeito das necessidades dessa família. Quando vem o segundo filho, o texto diz, voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Olha só que expressão forte. Não há uma fala da mulher aqui. Não há uma declaração nem de fé, nem de gratidão, nem de esperança. E Abel tem, além de tudo, a força de um significado que depõe contra a própria chegada da criança, porque a palavra Abel significa nada. De um ponto de vista da tradução mais literal, é vento. Mas onde é que você vai ler essa palavra Abel ao longo do Antigo Testamento? Em Eclesiastes, quando se diz Abel, Abelim, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, o vazio dos vazios, o nada dos nadas, Abel, Abelim, o nada dos nadas, tudo é nada, né? Tudo é coisa nenhuma, nada tem valor. É vento, mas é como eu brinco, é vento daquele pastel que a avó faz pro neto enjoado, pastel de vento, é pastel de nada, não tem nada dentro. Não é o vento que venta, é o vento do vazio. Então a palavra Abel é uma palavra carregada de sentido pela contraposição, pela inversão, pelo contrário. Há sentido exatamente em não se ter sentido. Por isso que Lacan diz que quando o analisando fala, não é tanto sobre o que ele fala, mas é sobre o que ele não fala. É sobre o que ele tenta esvaziar em termos de sentido. É muito interessante na clínica, principalmente quando o quesito é interpretação de sonhos, o paciente diz assim, eu tive um sonho, mas foi tão bobo que não deve significar nada. Ali você, como analista, já sabe que esse sonho é chave para a interpretação de um desejo inconsciente que se expressou e foi reprimido. Porque esse esforço do analisando de dizer isso não é nada, carrega muito sentido e muito significado. Quando a mulher diz o nome dele será Caim, tem um significado potente, poderoso. Caim significa com a ajuda de Deus. Quando o texto continua dizendo deu à luz a Abel, irmão dele, tem muito sentido aqui. Ou seja, essa criança foi esvaziada de sua razão, de seu significado, de seu propósito. O primeiro, Deus ajuda, o segundo, nada. O primeiro, Deus não desistiu de nós. O segundo, vida que segue. E tanto é forte isso que Abel não é apresentado como filho, é apresentado como irmão do primeiro. Abel, irmão dele. E aí você vai ter um desenvolvimento da vida dos dois que em muito corresponde ao discurso presente na nominação de ambos. Porque Abel vai se tornar pastor de ovelhas e Caim agricultor. Olha que coisa interessante. No mundo antigo, não estou falando do mundo atual, a gente não pode aplicar ao mundo antigo conceitos, processos, protocolos que estão presentes na nossa vida hoje. Nós estamos separados desse mundo aqui milhares de anos. No mundo da antiguidade, a diferença entre um pastor de ovelhas e de um agricultor é abismal. Por quê? Porque o agricultor, ele se apresenta socialmente falando como o dono da terra, o proprietário. A terra é dele porque na terra ele cultiva. O pastor, ele funciona naquela sociedade como um seminômade. Ele tem um aprisco onde ele guarda as suas ovelhas, ele tem um curral onde ele guarda os seus bois,
mas para alimentar esses animais, ele precisa sair em busca de pastagens, que podem ou não estar disponíveis. No mundo em que o agricultor se apropria da terra, o pastor é aquele que não tem um chão para chamar de seu. Então, olha o que acontece. O discurso materno sobre um Caim que é recebido como dádiva e um Abel que é recebido sem qualquer tipo de vinculação de expectativa vai se configurar no futuro em duas personalidades diferentes. Uma que se apropria, a outra que não tem um lugar para chamar de seu. Qual é a terra de Caim? É essa em que ele cultiva. E a terra de Abel? Cada dia uma é aquilo que ele encontrar enquanto caminha com os seus animais à procura das melhores pastagens. Então, de certa maneira, o que a Bíblia está querendo nos dizer é que Caim vai se tornar o objeto das melhores e maiores expectativas familiares, enquanto Abel vai se tornar coadjuvante dessa relação. Não por acaso, Caim vai ficar muito mordido quando Deus fizer a inversão dessa lógica. Ambos vão se apresentar diante de Deus. Caim oferece os primeiros frutos da sua colheita e Abel oferece as primícias de seus rebanhos. E Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. Essa lógica de Deus, né, que o apóstolo Paulo vai traduzir no Novo Testamento da seguinte maneira: ele escolhe os fracos e envergonha os fortes. Ele escolhe os loucos e envergonha os sábios. Ele escolhe os que são nada, ele escolhe os Abéis, para confundir a Abéis aqueles que acham que são alguma coisa, os Caíns da vida. Essa lógica de Deus vai ser muito mal recebida por Caim. Por quê? Porque no discurso familiar, Caim é uma espécie de ídolo do lar. Tudo é para ele. Tudo é destacado nele, enquanto Abel é personagem secundária. Os secundários diante de Deus que viram primários, preferenciais. Ele inverte a ordem, né? Destronou os poderosos, canta Maria, e exaltou os humildes. A importância do discurso paterno e materno na vida de uma criança, para que ela não seja nem narcisista, como Caim veio a se tornar, e nem complexada. Não estou dizendo que Abel era complexado, mas a probabilidade é enorme nesses casos. Por quê? Porque é o filho do qual não se fala, é o filho que não tem protagonismo, é o filho que os pais não pontuam nem a importância e nem a relação com o mundo. Então é o filho cujo lugar é fora. Caim é o filho cujo lugar é dentro, e Abel é o filho cujo lugar é fora. Uma das grandes contribuições da psicanálise para o contexto não só psíquico, mas relacional, é revisitar o ato de revisitar esses discursos, ressignificá-los e finalmente superá-los. Abel, em análise, vai precisar entender o que é que faz com que essa mãe se vincule a esse filho mais velho de forma tão poderosa a ponto de enxergar só a ele. Vai precisar entender por que ele se torna um objeto de menor importância no processo, objeto no sentido de valor objetal, né? No sentido da catexia libidinal. Não que ele seja um objeto, é uma pessoa, obviamente. Quem é psicanalista entende quando a gente fala em questões objetais. Entender que do primeiro filho para o segundo, aquela esperança arrefece, porque não há um retorno ao paraíso, não há uma pacificação com a nova condição. Então o novo filho já não é carregado daquela esperança, Deus não desistiu, mas é quase que um Deus desistiu sim, por isso que nós estamos ainda por aqui. Ressignificar isso, ressignificar a sua experiência de vida, a sua experiência como pastor de ovelhas, encontrar um lugar não geográfico, mas existencial para chamar de seu,
e finalmente fazer as liberações de perdão, de compreensão e de resolução que precisam ser feitas. Isso seria uma experiência analítica com Abel. E com Caim, que tem uma postura narcísica, uma análise que implique na existência do outro, que implique nesse lugar em que o desejo não pode ser 100% dominante, em que é preciso renunciar ao desejo por questão de desejos maiores e mais importantes. É aquela fala que Deus fala com Caim: se você proceder bem, será aceito, mas se proceder mal, o pecado está aí parado à sua porta. O desejo pecaminoso será contra você e a você cumpre dominá-lo. Não é? Ao complexado, uma exaltação, e ao narcisista, uma implicação. Não é? Que o desejo dele não pode ser um ídolo dele próprio. Então aqui nós temos a questão do discurso, da força do discurso, essa verdade lacaniana de que nós nascemos do discurso do outro e fazemos análise para sair dele, e os caminhos que podem ser tomados analiticamente, independentemente do discurso em que fomos inseridos e que de alguma maneira se perpetuou, né? Se consolidou e se perpetuou ao longo da nossa trajetória. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro de Gênesis à Psicanálise. Tchau!